Então vamos falar sobre uma parte que é esquecida, que é o posterior de coxa. Uma outra coisa que vocês estão esquecendo também é que dia 9 vai ter o lançamento do meu curso de como montar um treinamento. O link do Telegram está aqui nos comentários, na descrição do vídeo, 9 de agosto. Posterior de coxa, galera. O que acontece? É muito comum, né, permitam mostrar as minhas belas pernas. É muito comum, porque a gente está olhando de frente. Então o pessoal se preocupa com o quadríceps, no máximo um adutor, e olhe lá, mas os isquiotibiais, os posteriores de coxa, o pessoal esquece. Por quê? Porque não olha no espelho. Vocês podem ver isso, treinamento de dorsal. Inclusive, já clica no gostei, que eu já me esquecendo. Clica no gostei, se inscreve no canal. Os fisiculturistas mesmo, normalmente o ponto fraco deles são as dorsais, os posteriores de coxa. Por quê? Porque vai ficando para trás, você não enxerga. Então você treina aqui, faz assim, levanta aqui e no final fica para trás. Então, posterior de coxa é muito importante. A questão de separar ou não, tá? O posterior de coxa, do anterior de coxa, que é o quadríceps, é um questionamento para um outro vídeo, tá? Já tem aqui no canal, lembra de procurar Leandro Twin mais tema. Então, vamos fazer aqui um treinamento completo de posterior de coxa. A gente pode começar na cadeira flexora. Eu acho muito legal a gente começar com um exercício um pouquinho mais isolador, mais bilateral, porque aí a gente consegue focar mais o posterior de coxa em outros exercícios, como por exemplo o stiff. O stiff pega glúteo, ele rompe fibra de uma maneira diferente. Vale lembrar também, né, como disse o meu amigo Fernando Maradona, que lá no canal da Growth Conteúdo faz vídeo para vocês, se inscrevam lá. Os exercícios de posterior de coxa são muito poucos, tá? Então você vai ver que o treino de posterior de coxa, ele é um treino que você repete mais mesmo, tá? Isso é normal. Porque às vezes tem aluno meu da consultoria que fala, pô, Leandro, mas varia poucos exercícios. É que não tem muito exercício mesmo. Bom, quando você vai fazer a cadeira flexora, pessoal, é importante, tá? Que ela fique bem, né, apertando mesmo aqui. Então pode, tá, fazer, deixa, ó, tá apertando. É melhor que fique assim, tá? Vai te dar mais estabilidade, vai fazer isolar mais os isquiotibiais. Então, você vai fazer esse primeiro exercício, 4 séries de 15 movimentos, certo? Faz um movimento bem completo, traz até embaixo, sente contrair legal, usa a amplitude máxima que você tiver do aparelho e sua, ok? 4 séries de 15 movimentos com 1 minuto de intervalo. A gente vai começar com a repetição um pouquinho mais alta para fazer um bombeamento de sangue maior e preparar para o pau maior que vai vir no posterior. Um bombeamento maior dos músculos para preparar para o pau maior que vai vir no posterior. Né? Que o cara da câmera aqui, ele fica rindo das coisas que eu falo e me desconcentra. Você tem que dar pau no posterior para crescer, mas é verdade. Então a gente fez aqui a cadeira flexora, a gente já está sentindo bastante posterior de coxa. Agora sim, a gente vai fazer o stiff. Então o que a gente tentou fazer aqui com essa manobra? A gente tentou colocar uma técnica de pré-exaustão de treino, porque existe a pré-exaustão que você faz, né, um exercício isolador e um composto conjugado, bisete, e nós temos a pré-exaustão de treino. Eu vou começar o treinamento de peito com pec deck e depois os supinos, para eu conseguir cansar o meu peitoral. Então aqui é mais ou menos a mesma coisa. A gente fez o posterior de coxa e agora a gente vai fazer um exercício que pega mais regiões, que é o stiff. Vamos lá. Esse stiff aqui, a gente vai fazer 7 séries de 12 com FST7. Essa técnica avançada de treino eu uso muito com os meus alunos da consultoria. Por quê? Porque a maior parte das pessoas tem o posterior de coxa encurtado. Tá? Isso é muito, muito comum. E esse encurtamento faz um baixo desenvolvimento. Então como é que eu vou executar? Você vai separar os seus pés na largura mais ou menos dos teus ombros, certo? E você vai descer, só que você vai descer com como? O joelho travado para trás. Então, ó, travei o joelho para trás, tô contraindo o meu quadríceps, e agora eu deixo a minha bunda empinada, o meu peitoral estufado, e eu desço. Olha só o movimento. Já está sentindo alongar. Lógico que você vai até o seu limite. Então, de novo, ó, contraí o quadríceps, ó, joelho para trás, estou fazendo força com o quadríceps. Empinei a bunda, estufei o peitoral e desço. Sem flexionar o joelho, certo? Sem flexionar o joelho. Por quê? Se você flexiona o seu joelho, você trabalha um pouquinho mais dos teus glúteos e da tua lombar e um pouquinho menos do teu posterior de coxa. A gente precisa sentir um trabalho de alongamento, de flexibilidade. E aqui, como é que eu vou fazer para eu alongar
o meu posterior de coxa? Eu tenho que fazer isso ficar mais longe disso. Então, se eu contraio o meu joelho, eu acabo que tiro a minha tensão do posterior de coxa. Então, eu deixo ele bem esticado para ficar o mais distante possível do meu quadril. E aí eu vou descendo. E aí eu vou sentir bastante o meu trabalho de alongamento. 7 séries, só que FST7, que eu já expliquei aqui no canal, só procurar Leandro Twin mais tema. Quando eu for fazer a série, então eu vou fazer lá 12 movimentos, cansei, ok. Eu vou continuar fazendo um alongamento da minha cadeia cinética posterior. Então, eu vou deitar aqui no chão e vou fazer isso aqui. E vou ficar de novo, ó, joelho afundado e fazendo um alongamento. Estou sentindo pegar aqui. Se eu não estiver sentindo tanto, estiver sentindo mais as minhas panturrilhas, faz o seguinte, ó, empina a bunda um pouco para trás, mesmo sentado. Ó, empinei a bunda para trás, já senti pegar mais o posterior. 30 segundos. Deu 30 segundos, eu volto, pego a barra e executo o stiff novamente. 7 séries. Leandro, não tem descanso? Não. É uma pausa ativa de treinamento. 30 segundos que iam ser de descansos entre as 7 séries, eu vou fazer um alongamento da cadeia cinética posterior. E a flexora vertical, ela é o que tem o maior grau de recrutamento dos nossos posteriores de coxa, tá? Lógico, isso é eletromiografia, eletricidade, miomúsculografia escrita. A escrita do músculo através de impulsos elétricos. Isso é relevante para hipertrofia ou não? Discussão para um outro vídeo, mas alguma coisa a gente pode trazer sim, tá? Então, esse exercício aqui, pessoal, lembra que a gente já fez 7 séries no FST7, fizemos mais 4 lá no começo do treinamento. Nós vamos fazer aqui apenas 2 séries. Por que eu deixei isso aqui para o final? Porque eu faço direita, esquerda, direita, esquerda. Se eu vou para um outro exercício depois, a esquerda ela fez um pouquinho depois da direita, certo? Então eu posso sentir um pouquinho mais no exercício bilateral a parte esquerda. Vamos falar devagar, porque nem eu entendi, isso é muito grave, porque fui eu que expliquei. Olha só, fiz aqui desse lado, certo? Ó, fiz desse lado e aí fiz do outro lado. Opa, do outro lado, ok. Quando eu for fazer um exercício, por exemplo, uma mesa flexora, eu vou fazer os dois, você concorda que o lado que eu fiz por último aqui, ele vai entrar mais cansado lá? E isso pode não ser legal, pode não ser nada também. Mas vamos trabalhar com esse exercício aqui unilateral, certo? No final do treinamento, nesse treino. Então eu vou fazer 2 séries aqui, só que eu não vou fazer 2 séries, ó. Vou fazer aqui, certo? Aí eu espero, faço aqui de novo. Não. Eu vou fazer lado esquerdo, falhei. Lado direito. Nós vamos fazer aqui com um pouco mais de força, tá? Então nós vamos fazer aqui com 8 movimentos. Fiz desse lado. Aí eu vou descansar. Os alunos da consultoria perguntam bastante. Cadê o câmera? Sumiu. Foi embora. Já recebeu o salário, desgramado. Os alunos da consultoria perguntam bastante. Fala, Leandro, você pediu para descansar 1 minuto. Eu faço o lado direito, descanso 1 minuto esquerdo, descanso 1 minuto direito. Ou faço direito, esquerdo, descanso 1 minuto. Direito, esquerdo, descanso 1 minuto. Certo? Então você vai fazer direito, esquerdo, ou esquerdo, direito, tanto faz. Descansa 1 minuto, volta a fazer. Aí nós vamos aplicar uma técnica avançada de treinamento aqui também, que é o resting pause. Só que a gente vai fazer um resting pause de uma maneira diferente. Então, ó, já fiz as 2 séries. Já fiz a primeira série, a segunda vai ser o resting pause, tá? Então, ó, eu vou aqui e vou levar até a falha. Ok. Eu poderia fazer o resting pause como? Espera 5 segundos aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Pá, de novo. Saiu 3 repetições só, tá bom. 1, 2, 3, 4, 5, de novo. Ok. Depois eu vou no direito e faço a série completa aqui. Então eu vou fazer as minhas 8 repetições. Resting pause. Não. A gente vai executar de uma maneira diferente, tá? Como que a gente vai executar? A gente vai fazer o lado esquerdo. Então, foi lá 8 repetições. Ok, até a falha. Direito, 8 repetições, até a falha. Sem descanso agora. Esquerdo, quantas saírem? Direito, quantas saírem? E a gente vai fazer isso 3 vezes seguidas. Ah, Leandro, mas está saindo 2 repetições, 3 repetições. Não tem problema. O resting pause é aumentar o tempo de tensão
mantendo a carga utilizada. Então, obviamente, as repetições vão se diminuir, porque o músculo já está cansado. E fim, tá? Aqui nós já temos um treinamento de posterior de coxa excelente, porque a gente trabalhou com exercícios de repetições mais altas, repetições mais baixas e de flexibilidade também, certo? Lembrando, pessoal, que eu vou deixar a indicação de mais um vídeo aqui de treinamento para vocês. Dê uma conferida. No dia 9 vai ter o lançamento do meu curso de como montar um treinamento. O link do Telegram está aqui nos comentários e também na descrição. Confira esse vídeo de treino.